Então, eu começo a gravar agora e no nosso encontro de hoje eu resolvi modificar um pouco o cronograma original, inspirada pela aula da Yasmin na semana passada, que me levou a pensar muitas coisas que eu não conhecia, que eu não sabia, mas que ao mesmo tempo eu sabia, né? No sentido de todas as questões que ela trouxe em relação à distinção natureza e cultura, como elas aparecem nos ecofeminismos, etc. Então, eu propus a ela que, até para que a gente não passasse batido por uma série de temas que a aula dela havia levantado, que a gente fizesse uma mudança de cronograma e ela volta semana que vem, trazendo ainda aquelas autoras do Sul Global que faltaram na semana passada, né? Porque não deu tempo, e trazendo também a pesquisa atual dela sobre o cercamento dos corpos, né? Então, eu queria começar dizendo que eu aprendi muito sobre ecofeminismo, tanto na aula da Aline quanto na aula da Yasmin, mas a aula da Aline, ela me colocou mais a questão do fim do mundo, né, como o antropoceno e questões ligadas ao fim do mundo, que se articulam com questões que eu tenho pensado sobre o fim do mundo, mas eu tenho pensado de um jeito mais metafórico. A aula da Aline era muito real, né, o fim do mundo, da Terra, do planeta. Mas a aula da Yasmin, ela me trouxe questões que eu realmente desconhecia, né? E por isso talvez eu tenha ficado tão provocada a falar, né? Porque em todos esses anos de ativismo e pesquisa feminista, eu nunca me aproximei dos ecofeminismos, tanto que eu sequer tinha me dado conta de que eles deviam ser mencionados no plural. Isso já foi o primeiro aprendizado, né? Que não há um ecofeminismo e que há muitos, né? E aí me chamou a atenção, em mim mesma, um preconceito meu em relação ao tema, justamente porque, vendo as datas, inclusive, das autoras, né? A francesa de 1971, né? Vendo que há autoras contemporâneas às autoras que eu estudo, né? E que, ao mesmo tempo, eu rejeitava, né? De certa forma, porque eu acho que talvez eu tenha reproduzido no campo feminista, eu tenha e esteja ainda, mas estou, né, em processo de repensar isso, justamente um problema das hierarquias, né? Uma das coisas que eu pretendo trazer mais para frente, quando a gente entrar no tema do trabalho, é a questão de como as mulheres tiveram que enfrentar a hierarquia entre a luta, a reivindicação da luta de classes e a reivindicação de gênero. Então, diante do campo da esquerda, as feministas eram sempre relegadas a um segundo plano, anos 70, sobretudo, né, sob o argumento de que a luta de classes era mais importante do que a luta das mulheres, né? E aí eu pretendo trazer uma outra feminista marxista brasileira, que eu acho que complementa bem a Federici, que é a Eliette Saffioti, que rediscute esse problema ainda no final dos anos 60 no Brasil. E os ecofeminismos, eles me colocaram o mesmo problema, né? Quer dizer, que diante das grandes questões, né? Das grandes questões econômicas, das grandes desigualdades raciais, das grandes desigualdades de gênero, o meio ambiente seria um tema secundário. E esse modo, né, eu me identifiquei pensando assim, né, pensando, nossa,
todo esse campo ecofeminista que a Yasmin está apresentando, eu desconheço, mas eu não desconheço só porque, bom, é óbvio que é impossível ler tudo, etc. Eu desconheço de fato porque o meu viés de pesquisa tinha uma premissa, e aí, claro, ainda tem, né? A feminista brasileira que eu mencionei é Eleiete Safiotti. Mas parece inevitável, né, pensar agora, juntando a aula da Aline com a aula da Yasmin, que o antropoceno está aí para mostrar para a gente que as questões socioeconômicas, raciais e de gênero são indissociáveis das questões ambientais. Então, isso, para mim, já foi uma descoberta. Claro, dito isso, assim, parece que, bom, em que planeta você estava até a semana passada? Bom, não é que eu não estivesse prestando atenção, é que entre prestar atenção e realizar uma percepção epistemológica, né, todo um corpo teórico, né, que adentra o campo feminista com uma abordagem que eu propositalmente ignorava, é outra coisa, né? Significa dizer que na construção de uma epistemologia feminista não se pode mais ignorar os ecofeminismos. Então, bom, dito isso, né, e reconhecida publicamente a minha ignorância em relação aos temas trabalhados pelas teóricas do ecofeminismo que a Yasmin apresentou, eu, então, pretendo apresentar aqui e discutir com vocês hoje 2 temas que me chamaram a atenção, né? E foi por isso que eu resolvi, propus e pedi a ela essa mudança. E também porque eu acho muito difícil esse negócio de planejar um curso com todas as coisas certinhas do que vão acontecer, né? Antes do online, eu nunca tinha feito isso. Eu sempre só inventava a primeira aula e depois a coisa ia indo conforme a conversa, né? Então, eu acho que o curso fica mais interessante quando ele se deixa afetar e pode se modificar, né, com o que está acontecendo. Então, esses 2 temas são a distinção natureza-cultura e um tema que, na verdade, a gente pode dizer que está totalmente atrelado a esse, talvez não pudesse sequer ser chamado de um segundo tema, que é como a distinção natureza e cultura se modifica na modernidade, o que nos remete para a importância de estudar a Federici na filosofia e me remete ao convite para que a Ana Emília fosse a minha debatedora hoje, porque a Ana Emília é a aluna que chegou dizendo que queria estudar mulheres e modernidade, portanto, né, ela sabe bem do tema que eu estou tentando tratar aqui. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que quando eu estou falando de mulheres na modernidade, na entrada da modernidade, eu estou, portanto, falando das mulheres num momento posterior ao da análise que a Federici faz, certo? Então, eu estou atalhando o cronograma, mas eu estou num tempo, né, num século, estou pelo menos um século à frente do que a Federici vai trabalhar. Mas tudo bem, né? A gente não precisa seguir uma cronologia temporal. A gente está seguindo por temas e questões, né? Mas só para chamar a atenção, né? Porque o fato da Federici apresentar para nós um diagnóstico da situação das mulheres no momento pré-capitalista é muito importante porque ela vai apresentar para nós um momento em que essa relação natureza e cultura não era dicotômica.
nem era ainda de exploração, expropriação e dominação. Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é mostrar como esse modelo de exploração da natureza e, ao mesmo tempo, de associação da mulher com a natureza de forma subjugada, né, como esse modelo, de alguma maneira, está ligado a valores da modernidade. Então, e eu penso, né, mas isso é só uma hipótese, né, mas eu penso que a relação das mulheres com a natureza não era de dominação, era, ao contrário, né, uma relação de troca, uma relação de comunidade, aquilo que a gente hoje está tentando recuperar, né, uma relação de igual para igual, lembrando lá da aula da primeira aula, né, da Aline, e foi justamente isso, ou talvez tenha sido justamente isso, essa ligação com a natureza, que eu não quero chamar de essencialista, mas era uma ligação intrínseca com a natureza, um conhecimento mútuo, né, entre a mulher e a natureza e a mulher, que fez com que elas fossem chamadas de bruxas. Então, tem uma ruptura aqui necessária para que se funde uma outra percepção da ligação entre as mulheres e a natureza. É mais ou menos esse o problema que eu vou tentar trazer aqui a partir do que eu estou chamando, a partir da modernidade, mas a partir da modernidade política inaugurada na Revolução Francesa, 1789. Porque a gente sabe que na filosofia a modernidade é anterior, ela é inaugurada no Código Cartesiano, em 1741, ano da primeira publicação das Meditações em latim. Todo aquele problema de como as meditações iam ser publicadas, em que idioma e tal, não precisa entrar aqui, mas né? Então, a modernidade filosófica é um século anterior. Então, eu estou falando da modernidade política marcada pela Revolução Francesa, né? Por que eu estou falando da modernidade política? Porque me interessa justamente a ideia de uma hierarquia que tem cultura como um elemento superior à natureza, homem como um elemento superior à mulher, autonomia como um elemento superior à heteronomia, e aqui eu vou associar mulher e heteronomia, porque é mulher como aquela que teve ou teria uma relação, né, com a natureza de alteridade e não de dominação, né? E se eu quiser citar Kant, é o sublime e o belo, estando o sublime no campo da cultura e do homem, e o belo no campo da natureza e da mulher. Isso só para também a gente desfazer essa vulgata, né, do sublime e o belo é o feminino pela beleza, né? Não, é pela natureza, porque o belo não é construído, o belo é natural. O que é construído é o sublime, né? Então, para isso, né, para fazer, ou para tentar fazer esse percurso, eu vou trabalhar com alguns trechos desse livro da Joan Scott, que é uma historiadora estadunidense, de quem eu gosto muito, e o livro se chama A Cidadã Paradoxal, tem como subtítulo As Feministas Francesas e os Direitos do Homem. E o paradoxo a que a Scott se refere me interessa muito, né?
E eu vou trabalhar só com o primeiro capítulo, porque, na verdade, depois do primeiro capítulo, ela vai se dedicar, em cada capítulo, a uma mulher especificamente. Vou trabalhar com o primeiro capítulo só porque ela está ali, como historiadora, se propondo a reler a história do feminismo. E eu acho que, particularmente, é isso que as ecofeministas também fazem. Foi isso que eu escutei da aula da Yasmin, né? Uma releitura da história do feminismo de segunda onda, né? É verdade que a Scott ela está preocupada, ela está pensando em reler a história do feminismo na França de 1789 a 1944. Né? É muito tempo, eu não pretendo, isso, né, não é um curso de história do feminismo, mas eu achei que também o caráter histórico era importante para uma certa compreensão do que a Yasmin estava trazendo na semana passada, porque ela trouxe cronologicamente um desenvolvimento, né, do pensamento ecofeminista, pelo menos desde os anos 70. E aí, só lembrando, né, que esse período que a Scott escolhe, de 1789 a 1944, também é o período, digamos, histórico que a Simone de Beauvoir vai analisar no Segundo Sexo, que ela publica em 1949. Né? Então, a Simone de Beauvoir ainda está dialogando com essa história feminista francesa. Né? E é claro que, para nós, a gente, por mais que a gente esteja, né, e justamente esteja, né, buscando outras matrizes epistemológicas, buscando sair dessa colonização do saber, de importação dos saberes europeus como únicos saberes. No campo feminista, o feminismo francês, a teoria francesa, muito em função da Simone de Beauvoir, é claro, é muito importante ainda, né? E eu acho que não se trata de jogá-la fora, acho que se trata de poder lê-la de outra maneira e, sobretudo, ler da maneira que nos sirva, né? Nos servir dessa leitura. Então, é um pouco o que eu vou tentar propor nessa conversa de hoje. E aí, eu vou começar lendo um trecho que está na página 25, e eu vou pedir para a Ana Emília colocar o PDF na tela, por favor, porque fica mais fácil. Fica mais fácil para mim, né? E para vocês seguirem também o texto. Beleza. Página 25. Aqui, o problema. Logo depois da nota de rodapé número 3. Não, aí mesmo, nesse parágrafo mesmo. O problema é descobrir como as feministas poderiam dar à mulher o estatuto de indivíduo autônomo, autorrepresentável e com plenos direitos políticos numa república democrática. Aqui eu queria chamar a atenção para esse sintagma indivíduo autônomo, porque o que estava em discussão naquele momento, além do direito ao voto, além de toda a reivindicação de cidadania e tal, era a questão da autonomia individual do sujeito moral. Então, um indivíduo autônomo vai ser, logo depois, formulado por Kant como um indivíduo capaz de suspender a sua vontade em favor do cumprimento do dever, né? De
se afastar dos seus objetos, de ter a liberdade de se afastar dos seus objetos de volição para cumprir com o seu dever moral. Então, essa autonomia, eu diria que ela até hoje é negada plenamente às mulheres. Que uma das razões para que o aborto não seja descriminalizado numa grande quantidade de países é o fato de que as mulheres não sejam ainda hoje consideradas sujeitos morais. Portanto, capazes de decidir moralmente. Há aqui, nessa ideia de indivíduo autônomo, a primeira grande divisão moderna. Quem pode ser sujeito autônomo? E é um momento da invenção da autonomia. É um outro livro que eu encontrei também desencaixotando as coisas e que sempre me foi muito útil e muito importante, né? Eu vou chegar lá. Então, o problema poderia também ser visto da seguinte forma: por que tem sido tão difícil, por tanto tempo, estender às mulheres o que prometeram a Revolução e qualquer uma das repúblicas depois proclamadas? Isso é, liberdade, igualdade universal e direitos políticos para todos. Então, a pergunta ela está longe de ser uma pergunta desprezível, embora o texto original da Scott seja de 1996, a pergunta poderia ser feita hoje, ainda, né? Por que ainda é tão difícil? E, bom, seguindo na leitura dela, a resposta... seguindo, na verdade, eu vou pular um pedaço... não, vamos lá. A resposta exige algo mais do que uma crônica da luta heróica das feministas, das traições imerecidas e dos erros estratégicos. Embora nem mesmo o presente relato esteja livre de conflitos e traições. A resposta exige algo mais que uma história interna do movimento feminista, tratada como secundária no cenário político maior, ou seja, justamente o que parece que hoje, aí sim, a gente poderia dizer que talvez a gente esteja começando a conseguir mostrar que as lutas feministas não são lutas secundárias num cenário político maior, mas também algo mais do que uma explicação que dependa de fatores, quer sociais, quer econômicos, precedentes e externos à política, ou então de razões com as quais os próprios políticos justificam suas ações. A resposta, na verdade, exige que os conflitos recorrentes do feminismo sejam lidos como sintomas das contradições nos discursos políticos que produziram o feminismo, contradições para as quais o feminismo apelava, ao mesmo tempo em que as desafiava. Então, aqui eu vou parar a leitura, né? Não, mentira, eu vou pular a leitura para a página 26, para depois fazer o meu comentário. No final da página 26, esse parágrafo que começa, e é assim que o tema da repetição na história feminista está ligado sistematicamente a ideias de incoerência e incongruência e a discussões em torno do que era ou não contraditório. Esse problema, porém, ultrapassava o conflito entre princípios universais e práticas de exclusão, algo presumivelmente reconciliável, atingindo outro problema bem mais difícil de tratar, que é o problema da diferença sexual, que é um problema que ainda nos aflige, mesmo que a gente já esteja num momento de não discutir mais uma diferença sexual binária, o tema da diferença sexual ainda nos afeta, né? Quando se legitimava, aí aqui vem o paradoxo que vai me interessar, né?
Quando se legitimava a exclusão com base na diferença biológica entre o homem e a mulher, estabelecia-se que a diferença sexual não apenas era um fato natural, ou seja, voltando ao problema natureza e cultura, né, mas também uma justificativa ontológica para um tratamento diferenciado no campo político e social. Então, a diferença sexual tomada como uma diferença biológica irredutível, justificava e fundamentava a diferença entre homens e mulheres. Na era das revoluções democráticas, mulheres tornavam-se excluídas políticas por artes de um discurso baseado na diferença sexual. O feminismo era um protesto contra a exclusão política da mulher. Seu objetivo era eliminar as diferenças sexuais na política. Mas essa reivindicação tinha que ser feita em nome das mulheres. Mulheres que só podiam existir como categoria a partir de um próprio discurso já tomando como premissa a diferença sexual. Então, na medida em que o feminismo defendia as mulheres, acabava por alimentar a diferença sexual que procurava eliminar. Esse paradoxo, a necessidade de, a um só tempo, aceitar e recusar a diferença sexual, permeou o feminismo como movimento político por toda a sua longa história. Então, pode tirar um pouquinho o PDF, daqui a pouco eu volto para ele, né? Então, esse problema, né, esse paradoxo, né, ele vai aparecer desde a Revolução Francesa, justamente porque as mulheres ali reivindicavam entrar na categoria universal, né, daquela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas elas reivindicavam isso dizendo: nós somos mulheres, ou seja, nós não somos homens, nós carregamos uma diferença sexual biológica e ainda assim nós queremos entrar nessa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tanto que a Olympe de Gouges escreveu, em protesto, uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, de tal forma que ela cumpre esse paradoxo que a Scott está se referindo, que é, ao mesmo tempo, reivindicar entrar no universal e, ao mesmo tempo, marcar que há uma diferença. Não há um indivíduo, há o indivíduo homem e há a mulher. Até onde eu sei, a palavra indivíduo não tem no feminino. Não tem a indivídua. Então, né, esse problema de quem podia ou não ser indivíduo naquele momento era um problema que ia ser enfrentado considerando que as diferenças que havia, né, um indivíduo abstrato, né, um conceito abstrato de indivíduo, que tanto servia para incluir algumas pessoas nesse conceito, quanto servia para excluir. E as exclusões, elas foram feitas, muitas delas fundamentadas na natureza. Né? Então, se a gente for lá na página 30, 31, Ana, é na passagem, no finalzinho da 30, que aparece esse problema. Né?
Então, no finalzinho da 30, logo depois da nota da referência número 9, a nota de rodapé, começa assim: a fim de que todos os seres humanos pudessem ser concebidos como iguais, dentro desse ponto de vista, era necessário que os indivíduos fossem abstraídos das categorias diferenciadoras atribuídas a nascimento, família, riquezas, ocupação, propriedade e religião, o que também acarretava seu tratamento como seres incorpóreos. Aí vai aparecer o problema de que seres podem ser incorpóreos, independente de suas características físicas distintivas de fisionomia, cor da pele e sexo. Então, aqui a gente tem gênero e raça de cara, né, marcando uma separação entre quem pode ser indivíduo abstrato e incorpóreo e quem não pode. Porque o corpo, né, a marca do corpo, a marca biológica e a marca anatômica, vai fundamentar a separação. Então, foi essa abstração, continuando a leitura, né, foi essa abstração que tornou possível estabelecer uma identidade humana fundamental, um conjunto de características universais, e assim foi aberto o caminho para que se pensasse na igualdade política, social e até econômica. O problema é igualdade para quem, né? Se os seres humanos eram fundamentalmente os mesmos, todos eles poderiam ser vistos como um só indivíduo. O indivíduo abstrato é que era esse indivíduo singular e único. Mas, precisamente por se referir a um tipo singular, possuidor de um certo conjunto de características e tendências psicológicas que não variavam, o conceito abstrato de indivíduo também podia funcionar para excluir aqueles que se julgava não possuírem as características exigidas. Então, aí vão entrar, né, as discriminações em função da cor da pele, em função dos órgãos de reprodução, que vão definir quem cabe ou não cabe no conceito de indivíduo, né? Que nesse momento, né, é fundamental que esse indivíduo tenha, sobretudo, capacidade moral e autonomia, como, para usar a expressão do Rousseau, como autogoverno de si. Então, as mulheres, quando eu falei lá no começo, né, que de 4 hierarquias, né, cultura, natureza, homem, mulher, sublime e belo, autonomia, heteronomia, as mulheres estariam no campo da heteronomia e, ao mesmo tempo, no campo da natureza, ou seja, elas teriam uma obediência no sentido de uma submissão à ordem natural, que não era mais a ordem que deveria vigorar, porque a ordem moral não é a ordem, não é mais a ordem natural. A ordem moral é a ordem positivista, constituída no campo dos direitos. A ordem natural, no entanto, está associada às mulheres de tal forma que a modernidade fará com que elas fiquem associadas ao espaço privado para privá-las do campo político, ético e moral. Então, aqui, né, a gente vai poder pensar com a Yasmin na semana que vem como esse problema do conceito de indivíduo, né, chega nas colônias, né, quando ela trouxer a Lugones, enfim, eu não sei quem mais ela vai trazer, só lembro da Lugones, mas como há, digamos, uma exportação desse problema moral
para os povos originários, né, que também não foram considerados seres morais. E, em grande medida, a primeira providência do colonizador era destruir a relação entre os povos originários e a natureza. Destruir no sentido de se apropriar, de dominar, de tomar para si como conhecimento o que era conhecimento dos povos originários. Então, e construir a categoria do bárbaro, do amoral, como o outro, né? Porque era necessário que a dominação se desse a partir também de uma hierarquia moral. E essa hierarquia moral está associada a uma hierarquia natureza-cultura. Então, vamos lá na página 37, Ana, por favor. Já fomos? Não. É no finalzinho da 36. Pronto. O conceito de indivíduo. Aí, bem aí no finalzinho. O conceito de indivíduo, originariamente definido em termos. Peraí, está marcado no meu livro, é mais fácil para eu ler no livro. O conceito de indivíduo, originariamente definido em termos de oposição aos privilégios legais e sociais do feudalismo, foi, em 1789, uma maneira de declarar todos os homens iguais perante a lei. Para alguns teóricos do final do século XIX, o indivíduo não se definia por oposição ao ser social ou à sociedade no seu todo, mas como um produto da própria sociedade. Outros teóricos opunham o indivíduo à multidão, que tinha sido criada pela democracia de massa. A racionalidade, a independência e a autonomia eram vistas pelos críticos dessa democracia de massa como atributos de uma inteligência e de uma educação superiores. Não eram pré-requisitos nem produto da cidadania. Não obstante, até 1944, na França, a base comum da individualidade e da cidadania era a masculinidade. Então, aqui, né, se eu quisesse dar um salto enorme, que eu não vou dar, eu diria que é com esse problema que a Simone de Beauvoir está às voltas no segundo volume do Segundo Sexo, porque depois daquela frase, não se nasce mulher, torna-se mulher, vem justamente o problema da educação. O problema de como esses atributos de inteligência, de inteligência moral e capacidade de ocupar um lugar na sociedade, eles eram adquiridos por uma educação que estava impedida às mulheres. Não que as mulheres não tivessem acesso à educação, mas elas não eram educadas para a vida social e pública. Isso aparece muito bem no livro do Rousseau, o Emílio. Ontem teve um debate excelente no evento do Vozes das Mulheres, em que a Yara Frateschi apresentou esse tema, essa leitura do Emílio. Eu depois vou divulgar o vídeo, eu esqueci de divulgar antes, mas é muito interessante, porque pega justamente esse problema. Eu também já escrevi sobre isso, mas como o vídeo é de ontem, eu acho que vale a pena ver. Então, estamos aqui diante de educação, cultura, formação. Não estamos aqui com atributos naturais que separem homens e mulheres. Mas, lá na página... Agora a gente vai para a página 40. No comecinho da página 40. Que é onde aparece, então, o problema da natureza, mas, novamente, explicitamente, né? As feministas consideravam os conceitos básicos de suas respectivas épocas de forma muito intranquila, ou seja,
viam-nos não como certezas científicas e morais, mas como tentativas ambíguas e duvidosas de impor ordem na organização social humana. Elas estabeleciam um elo entre esses conceitos e a sua própria busca por direitos políticos, atendo-se às implicações duvidosas existentes no uso comum desses conceitos e fazendo com que as divergências sobre seus significados servissem para apoiar-lhes a causa. Por isso, recusavam-se a aceitar a natureza como um fator que explicasse a discriminação da mulher, pois os cientistas nunca se entenderam quanto a que leitura fazer do conceito de natureza. Seria seu significado transparente ou o sujeito a interpretações humanas imperfeitas? É no campo das ciências, no qual as explicações são, na melhor das hipóteses, inconcludentes, por que supor que o gênero seria a chave de todas as diferenças físicas? Então, aqui, eu acho que... eu acho que pode parar um pouquinho o PDF, Ana. Aqui, né, quando a Scott enuncia explicitamente o problema da natureza, foi justamente tendo em mente esse texto, né, e tendo em mente essas questões, que eu escutei a Yasmin falar das ecofeministas, percebendo, né, que o que elas estão tentando fazer é mostrar como essa associação entre feminino e natureza funciona para inferiorizar os dois campos. Mas elas só vão perceber isso depois. Primeiro, né, na modernidade, né, ali no início da modernidade, o que se percebe, né, nesse período aí que a Scott está cobrindo, mas que vai um pouco mais adiante, se a gente quiser, né, na verdade, uma necessidade das mulheres de recusar a associação com a natureza. Daí, também, uma certa dificuldade dos ecofeminismos serem aceitos dentro do campo feminista, porque o campo feminista tinha, enfim, desde a sua história moderna, se fundamentado numa certa necessidade de rejeição dessa associação entre feminino e natureza, porque essa era uma associação que só funcionava, estava só a serviço de nos discriminar ou de nos inferiorizar, assim como a natureza, ou de nos explorar, assim como a natureza. Então, daí eu me lembro de ter feito uma pequena observação na aula passada, de que essa ideia da mãe terra, que é permanentemente provedora de recursos, ela era muito importante questionar essa ideia, porque ela ajudaria a questionar a ideia da mãe nutriz também permanentemente fornecedora de recursos aos seus filhos, né? De tal forma que as mulheres fossem, assim como a natureza, exploradas em tudo aquilo que elas pudessem fornecer, né? Como essa fonte inesgotável de recursos, que nem as mulheres, nem a terra podem ser, certo? Então, aqui também que eu anotei, agora eu não sei por que eu anotei isso, mas eu anotei aqui que é nesse problema da natureza que o tema da política também se encontra com o tema da ética, porque eu estou pensando, né, que essa associação entre mulher e natureza, ela também impede a constituição da mulher como um sujeito moral, né? Então, eu
eu acho, né, que esse problema, né, que os ecofeministas, as ecofeministas trazem, né, é um problema interessante porque fornece saídas possíveis tanto para a mulher quanto para a natureza, no sentido de emancipar, né, retomando um termo caro à segunda onda feminista, né, emancipar mulheres e natureza desse lugar de exploração. Mas é, obviamente, algo que não interessa de modo algum ao capitalismo, e é isso que vai aparecer também com a Silvia Federici depois, né? Porque a dominação da terra e dos corpos das mulheres, no momento que a Federici vai relatar, que é um momento anterior a esse que eu estou relatando, é uma pré-condição para um tipo de exploração de recursos que só veio, desde então, se sofisticando, se agudizando ou piorando, né? E também eu acho que esse ponto, né, das feministas recusarem essa associação, feministas da segunda onda, né, pré-ecofeministas, recusarem a associação com a natureza, também diz respeito ao fato de que, de uma coisa que também apareceu na semana passada, já apareceu mais de uma vez, já apareceu todas as vezes que a gente fala disso, que é o problema da essencialização. Problema de que, então, há uma essência do feminismo, do feminino, uma essência da mulher, a qual ela, então, obedece, de tal modo que passa a haver uma explicação metafísica para a determinação biológica de um corpo da mulher, né? Ela é essencialmente de um determinado jeito. E isso, a maioria das feministas marxistas vai justamente chamar a atenção de que isso está ligado ao fato de que a reprodução da vida depende do corpo da mulher, né, a gestação, a geração, e que vai estar associado, portanto, ao fato de que são as mulheres que, então, ficam encarregadas de todo o trabalho de reprodução da vida. Não apenas do trabalho de gestar e parir, mas de todo o trabalho que decorre da reprodução da vida, né? De tal maneira que a crítica da Federici ao Marx seja uma coisa super importante, na medida em que todo esse trabalho precisa ficar invisível para que o trabalhador homem possa estar disponível, pronto, apto, com a roupa passada, barriga cheia, bem dormido, bem alimentado, bem cuidado, higiênico, né, limpo. Então, a modernidade vai aqui, ao colocar as mulheres no campo da esfera privada, vai colocar a elas esse trabalho de reprodução da vida como o trabalho mais nobre e essencial da mulher. Então, também esse problema da essência vai complexificar as relações, digamos, tensas e conflituosas entre feministas e ecofeministas, né? E eu ousaria dizer que também entre feministas brancas e feministas negras, porque há concepções distintas aí entre essência da mulher, entre o que significa ser mulher, há toda uma pegada, digamos, né, de um feminismo negro que pretende uma volta a uma ancestralidade, a uma origem, né, que também não vai ser totalmente aceito por um certo campo feminista que está tentando recusar toda essa ideia de natureza e essência, né? Então, é um campo conflituoso, no entanto,
eu acho que é um campo muito rico para a gente pensar questões que ainda estão aí para nós no debate, né? Então, para concluir, eu vou pedir para a Ana, para ir já me encaminhar para o final, vou pedir para a Ana mostrar a página 46, porque aí eu vou tentar falar um pouco desse paradoxo, né? Então, na página 46, deixa eu ver. Acho que é ali em interpretar paradoxos. Não, o finalzinho da 45, Ana, desculpe. Isso. 2 argumentos norteiam esse livro. O primeiro é o de que o agir feminino se expressa de maneira paradoxal. Ele é conformado pelos discursos do universalismo, do individualismo universal, com sua teoria de direitos e cidadania, que evocam a diferença sexual para justificar a exclusão da mulher. O segundo é o de que a militância feminista tem toda uma história. Não é nem um conjunto fixo de comportamentos, nem um atributo essencial da mulher, mas uma consequência de ambiguidades, incoerências e contradições dentro de epistemologias específicas. E aí a gente pode pensar que os ecofeminismos são epistemologias específicas, assim como os feminismos negros, ou assim como os feminismos indígenas e dos povos originários, assim como os feminismos marxistas. Ou seja, né, há um conjunto de epistemologias específicas dentro do próprio campo da teoria feminista. A fim de demonstrar meus argumentos, devo escrever a história do feminismo por intermédio da leitura dos paradoxos historicamente específicos que a temática feminista incorpora, representa e revela. Então, continuando aqui, mais um pouquinho, interpretar paradoxos exige uma leitura diferente da que os historiadores tradicionalmente fazem. Costuma-se ler o choque de posições diferentes, por exemplo, políticos liberais contra feministas, mas não as tensões e as incompatibilidades internas dentro do feminismo, dentro do individualismo liberal, de conceitos tais como liberdade ou de âmbito isolado ou individual, das quais esses choques são, ao mesmo tempo, sintoma e causa. Ler dessa forma tecnicamente desconstrutiva, né, Scott é uma pós-estruturalista, não funciona confortavelmente quando se trata de narrativa linear ou teleologia, pois tende a escamotear as histórias que estabelecem a verdade ou a inevitabilidade de certas visões de mundo, eliminando relatos de conflito e de poder que nelas ocorrem. Só que aqui no curso, né, nós vamos justamente trabalhar com os relatos de conflito e de poder, né? Porque é isso que nos interessa. Não nos interessa uma história vitoriosa, superior às outras, ou dominante, porque aí não tem curso, não tem nem o que discutir, né? Então, o que nos interessa discutir nessa intranquilidade do paradoxo que ela traz no parágrafo seguinte, é porque justamente, né, o resultado dessa maneira de ler vale o esforço, porque ignorar a intranquilidade que o paradoxo, a contradição e a ambiguidade implicam é perder de vista o potencial subversivo do feminismo e do agir feminista. É exatamente porque o feminismo incorpora o paradoxo que ele tem sido tratado
como trivial ou relegado à marginalidade pelos que procuram proteger as bases do status quo que representa. Tal protecionismo implica a negação da contradição, quer tornando-a indivídua invisível, quer deslocando a origem do problema para aqueles que procuram apontá-lo. Os paradoxos feministas, por isso, têm sido interpretados como produtos das próprias confusões das feministas, tendo essa interpretação se tornado a justificativa de sua contínua exclusão. Então, eu vou para o final da 47, só para fechar a leitura, né, e voltar os paradoxos que as feministas ofereciam não eram inteiramente criação sua, e prestaremos à história do feminismo um desserviço se ignorarmos isso. Escrever a história do feminismo como se fosse simplesmente uma questão de escolher a estratégia correta, igualdade ou diferença, implica dizer que uma ou outra dessas opções realmente existia e que uma solução ou fechamento da questão era e é, em última análise, possível. A história do feminismo não é, porém, a história de opções disponíveis ou da escolha tranquila de um projeto vitorioso. É, antes disso, a história de mulheres e de alguns homens, constantemente às voltas, com a absoluta dificuldade de resolver os dilemas que enfrentaram, por maior que tenha sido seu sucesso em conseguir reformas específicas. Agora a gente pode parar, Scott. Já foi bastante, né? Obrigada, Ana. Então, o que me interessa no feminismo, como teoria e como praxis, é exatamente a incorporação dos paradoxos e não as suas eliminações. De tal modo que é por isso, né, que esse curso existe com a Federici e além, porque a história do feminismo não é a história de uma escolha tranquila de um projeto vitorioso. É exatamente o contrário disso, né? Então, é por isso que se pode fazer, que só se pode fazer teoria feminista como teoria crítica, porque não há como fazer teoria feminista vitoriosa. Há teoria que ganhou e que então se estabeleceu e que agora é o cânone e que agora é quem diz como são as coisas. No momento em que se fizer isso, esquece, porque não é mais feminismo. Então, esse paradoxo é também um paradoxo com o qual nós, mulheres, nos deparamos todo o tempo num confronto entre buscar espaços de poder e representação, e legitimidade, e enfim, direitos, e, ao mesmo tempo, não os estabelecer de modo que eles sejam o próprio fracasso do feminismo como luta. Então, o que realmente me chamou a atenção nos ecofeminismos foi esse problema, né, que as mulheres, que as ecofeministas vão enfrentar em relação ao fato de que, bom, nós, mulheres, fomos relegadas, né, subjugadas, submetidas, exploradas, expropriadas, tanto quanto a natureza. Fomos porque passamos por tudo isso, porque estivemos e estamos associadas à natureza, mas a natureza também passou por isso. Então, também passa e passou por isso. Então, que tipo de comunhão, né, para usar um significante que tem a ver com comunidade, né, mulheres e natureza podem ter ou ainda têm
que não foi totalmente perdido, que pode ser posto a serviço da emancipação de mulheres e de natureza. Aqui, pensando sempre como pano de fundo de que a emancipação ela é política, ética e moral. Então, eu vou ler uma pequena frase aqui desse livro que eu disse que eu também encontrei, que se chama A Invenção da Autonomia. Só uma paráfrase do Rousseau, do Contrato Social, para pensar, é muito curtinha, mas é para pensar numa próxima hierarquia, que é entre razão e paixão, razão e sensibilidade, se a gente quiser pegar lá Então, como cidadãos, não deixamos de ter vontades privadas, movidas por nossos desejos pessoais, mas não precisamos continuar a ser escravizados por nossas paixões corruptas. Então, a minha hipótese aqui é que as mulheres não foram consideradas capazes de não serem escravizadas por suas paixões corruptas, porque seus corpos, essas paixões foram alocadas nos seus corpos, num certo momento nos seus úteros, momento da histeria, mas em outros momentos, em outros lugares, como é nesse lugar de uma ligação essencial com a natureza, né? Então, aqui continua, vivendo de acordo com a vontade geral, não somos simplesmente induzidos a agir segundo nossos desejos, escolhemos quais deles satisfazer. Então, as mulheres... Oi? Essa é uma citação do Rousseau nesse livro? Não, é uma paráfrase do Rousseau. Ah, tá, entendi, tudo bem. É o autor do livro mencionando o Rousseau do Contrato Social. Tá? Então, essa ideia, né, ela está o tempo, essa ideia da moralidade, ela está nesse momento moderno o tempo todo fundamentada num livre-arbítrio que não pode obedecer a um fator externo. Livre-arbítrio que as mulheres, na sua relação com a natureza, não teriam. Então, aqui a gente tem um conjunto de elementos problemáticos que faz com que a ligação entre mulher e natureza seja, digamos, pese contra as mulheres. Mas o primeiro paradoxo que a Joan Scott vai trabalhar no segundo capítulo desse livro é o paradoxo de que, apesar da natureza das mulheres naquele momento moderno ser considerada submissa, né? Submissa aqui no sentido de obediente, caseira, enfim, agora caseira todo mundo mas as mulheres foram ensinadas a ser assim. Esse é o primeiro paradoxo que ela vai trabalhar no próximo capítulo, né? Quer dizer, é tomado como natural, mas é necessário ensinar. Se é necessário ensinar, então não pode ser um atributo natural. Então, o que se ensinou às mulheres não foi aquilo que se ensinou aos homens, o livre-arbítrio e a capacidade de se afastar dos seus desejos para cumprir com o seu dever moral. Não se ensina, e aí eu encerro realmente, e eu encerro dizendo que não se ensinou isso às mulheres por considerar que era impossível que isso fosse apreendido
por corpos femininos que estariam dedicados a cumprir um destino natural e biológico que jamais permitiria que elas pudessem alcançar esse livre-arbítrio. Então, é esse o peso que eu queria trazer aqui da relação natureza e cultura em relação ao feminismo. Que, claro, aí a gente depois vai andar para trás com a Federici, mas lá na frente, quando eu voltar com a Safiotti e outras autoras falando do trabalho reprodutivo, do trabalho, da sua associação com o trabalho reprodutivo, essa questão volta de novo também. Tá bom? Então, eu encerro. Agora eu agradeço. Obrigada. Não, nossa, eu achei ótimo, porque eu achei ótimo essa contextualização de em que ponto a gente está, assim, aqui nesse curso, né? Mas também porque é isso, porque assim, tem isso, né? Que os feminismos são muitos, né? E às vezes são conflitantes entre si também, né? Quase sempre, muitas vezes, frequentemente, né? Então, eu achei muito ótima. E eu também achei ótima essa aula, porque ela faz uma antessala da aula que depois eu vou dar, porque eu estava pensando, a minha aula vai ser, né? Justamente sobre natureza e cultura, que é meu tema, ideia de natureza é meu tema desde da iniciação científica em história, há muitos anos atrás, né? Foi sempre esse tema, foi o tema que eu fiz o mestrado, né? Eu, inclusive, fiquei pensando, só fazer um parêntese aqui, eu fiz o mestrado em História, né? E fiz o mestrado em Filosofia. O meu mestrado em História era sobre a ideia de natureza no projeto colonial com a Amazônia, na segunda metade do século XVIII, era esse o tema, e eu pensava um pouco como que o conceito de natureza, a diferença entre os projetos coloniais, que nessa época tem dois projetos disputando, que é a Companhia de Jesus e as reformas pombalinas, que são reformas ilustradas, né, já toda da filosofia iluminista, e aí tem, de fato, dois modelos de apropriação da natureza, né, que estão em conflito, e é um pouco isso. E tem uma coisa que é interessante, que os relatos coloniais, desde o início da colonização, da chegada dos europeus e do início da colonização, né? Da invasão e tudo, eles sempre colocam um paradoxo, porque a gente está falando de paradoxo, né? Paradoxo. Sempre colocam um paradoxo que é a riqueza da natureza e a miséria dos homens. Desde os primeiros relatos sobre a Amazônia, isso está presente, que a natureza é riquíssima, super opulenta e oferece tudo, mas os homens vivem miseravelmente porque não sabem usar, não sabem se apropriar. E eu trabalhei um texto em particular, que foi o Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas, que é um texto de um jesuíta, que os jesuítas foram presos, expulsos, né, do Brasil, da colônia, né, foram presos e tal, e ele ficou preso, e enquanto ele estava preso, ele escreveu, é uma obra imensa, assim, são 2 livros enormes, que ele faz um grande inventário dos tesouros, né, e só que os tesouros são justamente aquilo que as populações indígenas não foram capazes de descobrir. Elas não tinham sido capazes de descobrir porque ficavam vivendo miseravelmente, né? Miseravelmente significava a racionalidade com a qual elas lidavam com a natureza
Era outra. Não, era outra, exatamente. Mas é interessante porque, ainda que assim, existe com relação à natureza no discurso do jesuíta e no discurso que eu trabalhei também um outro, que era o Alexandre Rodrigues Ferreira, que é um naturalista, né? E é um naturalista, cientista e tal, que também faz uma viagem filosófica pela Amazônia, e aí também faz esse inventário. Mas, mesmo assim, tem essa superioridade moral, né? Com relação, que é o que permite, na verdade, todo o sistema colonial, toda a ideia de que é preciso colonizar, né? Que é preciso ensinar para essas pessoas como é que tem que viver. Isso é só um parênteses. Então, assim, eu lembrei... Mas isso que você está dizendo significa o seguinte, que parte da superioridade moral é também atrelada à capacidade de explorar a natureza, digamos, do jeito certo, para, para o melhor atendimento do ser humano, né? Quer dizer, exatamente. Porque é essa hierarquia que está em jogo, né? Porque e isso tem a ver com... É muito importante que o ser humano se coloque diante da natureza como uma coisa diferente dela, que era o que os índios não faziam, né? Os indígenas. Era difícil de distinguir a natureza e o humano na realidade amazônica, né? E que é toda a questão, eu acho, da modernidade, né? Que é essa constituição desse humano. E é interessante essa coisa que a Scott traz, que é o assunto do meu outro mestrado, né? No caso, que é a diferença sexual. O humano ele é diferente da natureza, né? Mas para que esse humano se constitua como diferente da natureza, dentro dele tem que ter uma diferença também. E essa diferença vai ser a diferença sexual, né? Esse é o tema mais ou menos que eu vou trazer na minha aula, problematizar um pouco a diferença sexual a partir do Derrida, né? Então, e é isso o meu comentário que eu tinha para fazer. Pensei em todas essas coisas. Achei ótima essa aula. Então, agora que você acabou o seu comentário, a gente vai encerrar a gravação. Muito obrigada pelo comentário. Eu acho que tem mais coisa aí para a gente puxar.